e vamos conversar com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Não estamos Bom dia, ouvindo, Lúcia? Rodrigo. Bom dia, Bom dia, Lúcia. Rodrigo. Agora Tudo sim, bem? tudo bem. Lúcia, ontem foi publicado que o governo Bolsonaro deixou vencer 243 milhões de reais em medicamentos, testes e vacinas. São cerca de 3,7 milhões de itens que poderiam ser usados para o tratamento do câncer, para vacinar crianças pequenas. Como que a senhora avalia esse tipo de situação? É normal ter esse tipo de perda? Olha, é gravíssimo, né? É uma situação que a gente não sabe aonde vai parar, porque a cada dia aparece denúncias cada vez mais graves, críticas mesmo, né? Não é nada normal esse tipo de coisa. Inclusive, também não é normal a maneira como a pessoa, o general Ricardo, né, Fernandes, que é diretor do Departamento de Logística, se referiu como se fosse, ah, não, é assim mesmo. Quer dizer, é um crime, eu acho que é uma situação tão grave que é claro, a gente sabe que é o mesmo padrão de um governo que tratou a pandemia e continua tratando com um grau de responsabilidade gigantesca, como as apresentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito, que vão desde a tese com a qual trabalhou, né, até o roubo, né, com relação à compra de vacinas que não viriam, e na verdade isso é o mesmo padrão. Quer dizer, são medicamentos, testes, 2 milhões de exames de teste RT-PCR necessários para esse momento da pandemia que nós estamos passando, milhões de pacientes vão ser afetados e estão sendo afetados diretamente, porque se trata desde medicamentos, vacinas, medicamentos para necessidades especiais, quer dizer, é realmente um crime contra a vida. Quer dizer, pessoas que estão sendo afetadas e que poderiam ter a sua qualidade de vida num âmbito, né, no caso, por exemplo, da diabetes, com aquelas canetas da diabetes, que é da insulina. Quer dizer, é uma situação muito grave e que revela também o desmonte e a destruição de um sistema que é o objetivo deles, porque essa área, ela sempre foi uma área importante, né, a distribuição desses insumos, desses medicamentos, dessas vacinas para a rede do Sistema Único de Saúde a nível nacional, e esse tipo de ação, né, que deixar vencer o prazo, incinerar uma quantidade enorme de testes, de vacinas, de medicamentos, que além do valor, né, de 243 milhões, é o valor também da vida das pessoas. Quer dizer, então é de uma gravidade extrema o que essa denúncia revela. Certo. Lúcia, nos últimos 14 dias nós tivemos também uma queda aí de 60% nas mortes por Covid-19 e de 30% nos novos casos registrados, né? Uma das menores médias aí desde dezembro, desculpa. Mas em outros momentos a gente já teve essa situação semelhante, teve até uma comemoração de que o pior já passou, notícias favoráveis de que a pandemia estava arrefecendo e depois a situação piorou. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje da pandemia, ainda mais pensando que temos aí a variante Delta, que ainda não demonstrou uma quantidade de casos muito graves acontecendo? Olha, ainda é um momento de alerta e de atenção, porque esses dados, eles também já são resultado do impacto da vacinação da população, que obviamente, como de resto em vários países do mundo, está tendo um impacto sobre a redução de casos e de óbitos. Agora, por outro lado, nós temos ainda cerca de 50%, ou um pouco mais já, acho que 54%, não sei hoje o número, mas de pessoas vacinadas com as 2 doses da vacina. Isso significa o quê? Que nós temos ainda uma população de suscetíveis muito grande. E a variante Delta, ela é extremamente contagiosa. Não é até agora comprovado que haja casos mais graves, mas de qualquer maneira, nós sabemos que é uma preocupação grande isso, né? O número de suscetíveis e também um outro fato, que mesmo as pessoas que estão vacinadas, protegidas, portanto, das formas mais graves da doença, elas também
podem adquirir a doença, ter formas leves e serem transmissoras. Então, nós temos um cenário de muita cautela ainda. Há estados, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, que nós estamos com uma situação muito séria, e não há, por exemplo, toda uma campanha que desde o início nós temos alertado, que trabalhar com relação ao comportamento das pessoas. Então, há aglomerações, não há o incentivo, como na medida do que deveria ser, do uso de máscaras, do uso do álcool gel, da não aglomeração. Então, claro, temos que celebrar esses resultados, mas não estamos perto do controle da pandemia no Brasil e nem no mundo. Isso é um alerta da própria Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, à medida em que nós não conseguimos vacinar e a distribuição da vacina, como alertou a Organização Mundial da Saúde, numa pandemia, trata-se de uma ação coletiva. Não adianta países ricos ou nações individualmente enfrentarem o problema, e é todo um paradoxo, né? Vamos ver os Estados Unidos, por exemplo, que tem vacina até para vacinar 3 vezes ou mais a sua população. Mas há um movimento lá de negacionismo grande e que está provocando uma situação crítica. Então, tem vários estados onde esse tipo de agrupamento é mais presente, digamos assim, onde você tem pessoas internadas, pessoas morrendo, e 95% dessas pessoas são aquelas que não foram vacinadas. Isso de um lado. De outro lado, esse desequilíbrio na distribuição das vacinas para todos os países do mundo está nos afastando, enquanto mundo, enquanto a questão global, né, de atingirmos a chamada imunidade coletiva. Então, esse momento no Brasil e no mundo todo é um momento ainda de muita atenção e de muito alerta. Legal, Lúcia. A senhora comentou sobre a questão da vacinação, né? Nessa semana, a Anvisa suspendeu a aplicação de alguns lotes da vacina Coronavac, porque elas foram fabricadas em laboratórios não certificados pela agência. Isso gerou muitas dúvidas na população, querendo saber se correm algum risco, querendo saber se precisa se vacinar de novo. Que orientações podem ser dadas para essas pessoas? Olha, eu vou seguir a própria orientação do Instituto Butantan, que informou a população que não há risco, que as pessoas podem ficar tranquilas e, em alguns casos, eu imagino que devam estar identificando que população foi essa que tomou para fazer um reforço da vacina. Agora, não há nenhuma dúvida, segundo o Instituto Butantan divulgou para a população, até como uma responsabilidade de esclarecimento, de que não há risco nenhum para as pessoas que eventualmente tenham tomado essas vacinas. Legal, Lúcia. Quero agradecer a participação da senhora aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia, ótimo 7 de setembro para todos nós. Isso mesmo. Falamos aqui com Lúcia da Fiocruz. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.